Quero comentar primeiro uma indicação que estou trazendo na pauta de hoje, atendendo a um pedido de um morador que usa o transporte coletivo de Lençóis Paulista. Recentemente nós trouxemos alguma coisa também correlacionada ao transporte coletivo, com relação a lá o terminal rodoviário, né? Necessidade de termos um transporte coletivo. Esse morador, ele indicou que talvez seja interessante que a prefeitura estude o Google Transit, que é um aplicativo, né, que é vinculado ao Google, que pode ajudar as pessoas, né, eu estou indicando que a prefeitura faça estudos, eu também não sei como funciona. Apesar que eu fiz uma pesquisa rápida no site do Google Transit, se a equipe de projeção puder colocar esse primeiro eu achei interessante. O Google Transit oferece formatos comuns para a troca de informações sobre transporte público. Esses formatos facilitam a aplicação de dados pelas empresas de transporte público e ajudam desenvolvedores a criar apps inovadores. Pode passar os demais. Fiz umas pesquisas lá sobre a forma que é feito, né? Pelo que eu entendi, senhores vereadores, muito obrigado pelas projeções. Pelo que eu entendi, é uma forma do morador de Lençóis acompanhar onde está o ônibus que ele precisa pegar. Então, aí no caso, pelo que eu entendi, essa a indicação do munícipe, né, que a prefeitura adote esse sistema. Não sei se é gratuito, se tem que fazer algum investimento, ou se a própria empresa concessionária pode fazer esse investimento, né, que eu achei bacana a ideia. Às vezes a pessoa fica dependendo do transporte público, às vezes demora meia hora, 20 minutos para passar, e ela ou já passou há pouco tempo, ela não está sabendo. Eu vou completar, aí sobre o tempo vocês falam. O segundo assunto, mais uma vez, voltar à limpeza pública urbana. Eu trouxe 2 requerimentos nesta pauta, um sobre o programa Coleta Certa, mais uma vez, graças a Deus deu uma boa melhorada na questão da coleta de lixo, principalmente porque o tempo ficou mais ameno. Quando o tempo está muito calor, infelizmente, a proliferação de insetos e do odor é muito grande. Com esse tempo mais ameno, mas aí vem a chuva que também atrapalha, né? Então, gostaria que a SAMA respondesse a esse requerimento que foi feito já há algum tempo. Nós fizemos uma indicação de melhorias no programa Coleta Certa e houve uma resposta que por 3 meses ia ser avaliado. Então, gostaríamos de receber essa avaliação e do que foi feito. E aproveitando esse tema de limpeza pública, presidente, falar dos ecopontos. Mais uma vez, muitos munícipes vieram me perguntar, que foi noticiado que íamos ter pelo menos mais 1 ou 2 ecopontos e até o momento não foram disponibilizados à população. Então, voltar a esse tema porque muitas vezes a pessoa tem que se deslocar de outro lado da cidade para poder descartar o seu lixo que não vai no lixo comum, vamos dizer assim, restos de jardinagem, restos de pequenas reformas, né, tem que se deslocar. Isso desmotiva as pessoas, né, e acabam depositando essa quantia de resíduo em local inapropriado. Então, gostaria que a prefeitura desse uma atenção com urgência, liberasse os ecopontos. A minha última fala é falar de esporte, é falar de o quanto que é necessário que nossa cidade incentive o esporte, seja ele coletivo, né, como nós temos o vôlei, o basquete, o futebol na cidade, o futebol de salão também, como um esporte individual. Esse final de mês de junho, na verdade foi no meio do mês de junho, pode colocar nas fotos enquanto eu falo, por gentileza. O atleta lençoense, o Pedro Faco Liz, que é filho do professor Luciano, todo mundo conhece, da Cooperelp e da prefeitura também, filho da Marlene, ele se sagrou campeão nacional de trilha lá na cidade de Ilhabela, no interior de São Paulo. Então, entre os atletas de 20 a 23 anos, ele foi o campeão nacional. E com isso, ele recebeu um convite para disputar um mundial dessa categoria em País de Gales, no Reino Unido. Esse convite, muito obrigado pela projeção, esse convite qualificou ele para essa disputa no Mundial. Ele optou por fazer o ano que vem essa disputa, que ia ser agora daqui a 10 dias, 12 dias, como está muito próximo desse ano, já vou completar, presidente, ele optou em fazer para o ano que vem, em competir
no Reino Unido. Então, é importante que nós vejamos competições, como tem o nosso xadrez, que é muito vencedor, outros esportes coletivos, quanto é importante que a prefeitura incentive esses esportes, né? E o Pedro, se Deus quiser, o ano que vem vai conseguir fazer essa viagem, até lá ele vai conseguir buscar patrocínios, né, para executar essa viagem, e com o apoio do poder público também. Muito obrigado pela gentileza. Boa noite. Mais uma vez, boa noite. Gostaria em prestação de contas do trabalho desse vereador, de mostrar essa resposta aqui da Secretaria Municipal de Educação do Guto. 24 laudas, presidente. Mas isso que é resposta. Isso é uma resposta bem feita. 24 laudas, por quê? Porque ele abordou todos os temas que eu questionei. Então, Guto, parabéns para você, para sua equipe. Isso sim é uma resposta digna de uma Câmara Municipal e dos vereadores que aqui a compõem. Nós perguntamos, presidente, no mês de junho, no início de junho, sobre a questão da formação pedagógica dos profissionais da rede municipal de ensino. Fizemos perguntas de A a E e todas elas foram respondidas. Inclusive, cada uma das pessoas que compõem essa equipe junto com ele, o cargo, as funções que cada uma exerce. Só vou dar um exemplo para vocês aqui de uma resposta que ele deu. Nós perguntamos sobre livros. A pergunta foi exatamente a seguinte: existe previsão para a compra de livros literários pela Secretaria? A resposta: a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação tem lista pronta de livros que seriam necessários adquirir para a educação básica. Porém, o orçamento de 2025 está atrelado ao de 2024 e não foi contemplado essas aquisições, ocasionando um déficit na aquisição de livros de boa qualidade. O levantamento está sendo feito, será utilizado e provisionado para a gestão de 2026 a 2028. Esse é um exemplo de uma resposta que aborda realmente o tema que a gente pediu. Ele respondeu: esse ano não tem recurso, não vai comprar. E assim vai. Então, quero parabenizar o Guto pela resposta. Tem uma outra questão, eu fiz questão de ler a resposta inteira, item a item. Tem uma outra coisa que eu não entendi bem, mas vou reforçar com ele para entender bem. Mas parabéns a você, a sua equipe. Mais uma vez, população, essa resposta ela é pública, qualquer um pode consultar e ter acesso a essas respostas, né? Pois bem, na semana passada, eu, o Dudu e a Lúcia estivemos na creche Lúcio de Oliveira Lima, atendendo a pedido dos pais. Fomos fazer uma visita lá e confesso que fiquei um pouco decepcionado, porque eu imaginava que ela estaria em excelentes condições. Ela está em condições razoáveis, porque a equipe é muito proativa, a equipe de cuidadoras, da coordenação, e fazem o que é possível. Mas precisa de um olhar atento da Secretaria Municipal, porque tem calhas quebradas que causam acúmulo de água, tem todo o interno onde as crianças passam, que está todo rasgado. Para vocês terem uma ideia, nós fomos num dia de sol e estava pingando, tinha um corredor que estava todo molhado onde as crianças passavam. Por quê? Porque a água fica acumulada ali. Então precisa ser visto com urgência. Tivemos relatos de escorpiões, infelizmente, as monitoras disseram que viram já escorpião entre os colchãozinhos. Áreas de convivência e de lazer das crianças inadequadas. Bom, a princípio, né, falando agora com o secretário, com o prefeito, eu acho que é muito importante esse olhar, apesar de ser uma creche central. Tem hoje quase 100 aluninhos, 100 bebês, né, e crianças pequenas que precisam deste apoio, né? Então, gostaria de estar colocando aqui, acho que na próxima semana a gente vai colocar um requerimento sobre as questões que estão mais importantes, né? Em relação à prestação de contas também, tem 2 requerimentos que vieram resposta. Em relação ao requerimento 189 desse ano, o pessoal da Vila Répic, do Primavera, que usa aquela quadra ali, o pedido foi negado, né? A gente pediu para reformar o ponto de hidratação, mas a resposta foi que foi negado porque ele tem muito vandalismo. Confesso que a população de bem pagar pelo vândalo que destrói
não acho correto, né? Colocou aqui as justificativas, mas não vai ter a hidratação aí na quadra. Mas é estranho porque a gente pediu também, Dudu, para eles olharem para a quadra, reformar a quadra que está abandonada. Eu acho que eles nem leram, porque não responderam nada a respeito. Né? Então, tinha fotos no requerimento, falava da quadra, da ausência de redes e tudo mais. Mas assim, não tem problema, a gente faz outro requerimento, essa semana a gente manda outro requerimento, já que esse aqui não foi lido, não foi respondido a contento, mas só queria ressaltar, o ponto de hidratação não foi aprovado, já vou completar, presidente. O ponto de hidratação não foi aprovado e a quadra não teve resposta porque não foi lido o requerimento. E por último, quero agradecer ao Tupã, secretário de Meio Ambiente, que nós pedimos ali um reparo na calçada dos moradores que usam a estratégia de saúde da família do Monte Azul, da escola Nelson Brolo. E ele anunciou que vai ser feito. Quero agradecer ao Tupã, que ele acolheu o pedido. A única coisa que faltou, Tupã, é quando que será feito. Então, quando for feito, eu agradeço de novo. Mas muito obrigado pela sua resposta. Obrigado, presidente. Boa semana a todos.